Ora, cá estamos, mais um podcast, mais um grande episódio e hoje, Ricardo, digo-te que hoje é um tema que pessoalmente a mim me suscita curiosidade, mas ao mesmo tempo nervosismo. Hoje é um nervosismo extra que temos aqui, porque hoje vamos cá ter alguém que consegue compreender ou ler linguagem corporal, expressões, que é mestre de análise, de credibilidade, detector de mentiras, sabe como funciona. Meu Deus, que medo que hoje temos aqui. Não é que a gente diga aqui mentiras, mas será que vamos estar aqui em análise também hoje? Eu julgo que sim, mas eu acho que o Rui já ficou aqui também com vontade de participar sobre a forma como o descrevemos, e isso vai ser muito interessante, aqui desmistificar algumas coisas. Mas hoje temos aqui connosco um convidado muito especial, como tu disseste, Rui Margulhão Mendes, e as pessoas até vão perguntar assim, mas onde é que o desporto se encaixa? Vamos ver. Portanto, se quiser, primeiro tem que ver até ao fim. Exato. Porque acreditem que hoje vai ser muito interessante. Para mim, pessoalmente, vai ser. E isto vai ser simples. A parte técnica vai ficar com o Ricardo. Para mim, vai ser aquela coisa que vamos sair da linha. E porque eu vou fazer perguntas de todos os feitios, porque quem nos está a ver também vai ter muito interesse neste tema. Mas é verdade, estamos aqui a falar. Há aí uma parte que tem que ser logo retificada. Vamos lá. Que é a questão da... Vi a microexpressão do Rui. Que é a questão... Tem a ver com a questão da detecção das mentiras. É um tema... Eu vou-vos dizer, eu quando comecei há uns anos, usava esse padrão por uma questão do lie detection, que vinha um bocadinho do inglês. Mas foi um tema que rapidamente corrigi e que já há uns anos que não uso, porque aquilo que nós fazemos, ou aquilo que eu faço, é a avaliação da credibilidade da informação. O determinar uma mentira, acho que está muito para lá disso. E o risco, daquilo que estávamos a falar anterior, o risco é muito grande. Nós dizemos alguma coisa. Aquilo que nós podemos dizer são que existem, de facto, uma série de comportamentos associados a níveis diferentes de stress, que podem ser mais evidentes ou menos evidentes consoante a pessoa, e que nos podem levar ou não a acreditarmos que aquilo que está a ser dito possa ser verdade ou não. Se nós tivermos, ainda hoje estava a ler e estávamos a falar de alguma informação credível ou não credível naquilo que se passa também nestes meios, e ainda hoje estava a ler um tema sobre o imitar e o ir buscar informação para conseguir conectar melhor com um psicopata. Eu acho que as pessoas que escreveram aqui não sabem o que é um psicopata. Foi a minha tese de mestrado, perceber os comportamentos na área da psicopatia, do autismo e da alexitimia. E quando nós falamos, isto só para responder aqui ao princípio da pergunta, e quando nós falamos em comportamentos, houve uma vez uma coisa com que me cruzei nesta aprendizagem contínua que faço nestas áreas, que foi que muitas vezes a procura constante de padrões associados a certos e determinados níveis de comportamento, para nós catalogarmos e fazermos dali um catálogo de que isto é isto, aquilo quer dizer aquilo quer dizer aquilo outro, aquilo quer dizer aquilo outro, isso não existe. Às vezes pedem, mas você não nos podia fazer tipo um dicionário disso? Assim, não, esse dicionário ou da língua portuguesa ou da língua inglesa, depois há traduções, retroversões, quer dizer, isso não existe. Não existe, porque o comportamento humano não é igual. Nós somos típico e caracteristicamente muito parecidos na forma de nos comportarmos, mas se compararmos população neurotípica com população atípica, vamos perceber que existe uma série de comportamentos que onde eles possam ser esperados não são. Vou dar-vos um exemplo assim de uma forma fácil. Quando nós olhamos, por exemplo, para uma pessoa, nós rapidamente, e eu quando digo rapidamente, é muito rapidamente, nós falamos ali em centésimos de segundos, 100 milésimos de segundos, ou seja, 1/10 parte de um segundo, por exemplo, o tempo que nós demoramos a inferir quem é que é aquela pessoa. Isto é biológico, é animal, tem a ver com a nossa sobrevivência. Portanto, quando nos vimos, nós não precisamos de muito tempo para perceber o que é que esta cara é para mim. Isto é instantâneo. Depois, a partir daí, nós começamos a catalogar a pessoa, e mais do que isso, nós começamos à procura de validação para aquilo que nós achamos que foi a nossa percepção. E começamos à procura de respostas comportamentais que o que é que irá acontecer quando eu disser isto e como é que aquela pessoa vai reagir. E em muitos casos aquilo acontece, uma reação que possa vir ao encontro daquilo que nós achamos que é expectável acontecer. Agora, se a pessoa por um motivo qualquer tiver um nível grande de psicopatia, essa resposta é igual?
Não é? Se essa pessoa tiver um nível diferente de alexitimia, é igual? De maneira nenhuma. Ou de autismo, ou de maquiavelismo, ou de narcisismo. E nós não temos a capacidade de olhar para uma pessoa e dizer ela é isto ou é aquilo. Até porque estes transtornos não são transtornos, não são questões binárias. Elas podem ser determinadas binárias no sentido de nós dizermos, do ponto de vista clínico, que aquela pessoa é psicopata ou é autista, ou é esquizofrénico. Isso pode ser determinado. Agora, do ponto de vista, há pontos de corte, pontos de análise, tem a ver com assessments que são feitos e tudo mais. Mas, por exemplo, na psicopatia há um assessment que o ponto de corte são 32 pontos e que nos diz acima de 32 pontos a pessoa é considerada psicopata adulto. De crianças, não se fala de crianças psicopatas, há transtorno de conduta, mas não de psicopatia. Agora a questão é, se uma pessoa tiver 31 pontos, está ali tão no limiar de ser ou não ser, que essa pessoa vai desenvolver garantidamente os comportamentos muito próximos daquilo que seja uma estrutura e um comportamento psicopata. E quando nós andamos à procura, vou dar-vos o caso, por exemplo, do Pedro Dias, que todos conhecem, do piloto da Guiar da Beira, que matou o GNR e que matou um casal aqui para uma consulta de fertilização e tudo mais. Quando nós olhamos, eu já dei várias vezes, já testei isso várias vezes, que é, quando dou formações fora, Ministério Público do Brasil, Polícias do Brasil, e agora estive em Angola também dar formação a um organismo que superintende todas as atividades do Estado, e que lhes mostra a fotografia do Pedro Dias e pergunta o que é que isto vos transmite? Serenidade, tranquilidade, uma pessoa com alguma melancolia na face, tananana, e depois quando eu lhe digo o que é que ele fez, toda a gente diz, uau. Não corresponde, aquilo que a gente vê não corresponde àquilo que realmente aconteceu, não é? Porque a personalidade e a tipicidade da perturbação daquela pessoa existe, está lá, onde é suposto ela se emocionar quando nós falamos de um certo tema, ela não se emociona. E se nós estamos à espera da resposta de um sinal, ela não vai acontecer. Eu falei com ele, interroguei sobre isto, interroguei sobre aquilo, teve impecável. Provavelmente não foi ele. Não, se calhar provavelmente é que foi mesmo ele. Tem um transtorno que lhe permite, ou não é que lhe permite, porque o transtorno não é uma questão de permitir ou não, é que está com ele no comportamento que não vai reagir daquela forma. Portanto, é um erro grande nós tentarmos olhar para estas questões e dizermos respondemos todos da mesma forma, que há padrões iguais, porque não há. Há, de facto, sim, um comportamento genérico na percepção que nós temos uns dos outros e da forma como nos relacionamos, mas cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. E cada contexto é um contexto. Nós aqui hoje somos uns, a falar, tranquilos, à vontade. Se eu tivesse que sair daqui e ir para um hospital ou sair daqui e ir para um tribunal, vocês iam ver outro Rui a comunicar. Se eu tiver uma reunião com os meus colaboradores, que seja para lhes dizer que lhes vou dar mais 3 dias de férias, a minha comunicação é uma. Se eu tiver que ter uma reunião com eles a dizer que, de facto, há coisas aqui que têm que ser melhoradas, não sei o que, a minha comunicação é outra. Portanto, e nós vamos mudando consoante níveis de stress, níveis de ansiedade, contextos, portanto, nada disso é linear. Foi assim, primeiro. Muito bem. Olha, Ricardo. Uma aula. Portanto, já ficávamos aqui satisfeitos só com isto. Olha, temos aplausos. Mas olha, eu sei que tu tinhas aqui a pergunta para mim, mas eu vou mudar o meu comportamento. Vou seguir o... Fazes bem. Faço bem, não faço? Faz. E vais perceber porquê. Vou deixar esta pergunta antes do jogo. Ok. Né? Força. Conforme a resposta, depois a gente também no jogo conversamos a seguir. Ok. Porque senão somos já avaliados aqui numa linha de comportamento. Sim, fazes bem. Aquilo que eu queria entrar era, também para as pessoas perceberem, onde é que o Rui Mergulhão entra nisto tudo do alta performance desportiva, liderança, onde é que isto casa? Onde é que isto entra aqui? Eu só fiz uma vez um trabalho relacionado com desporto, se quisermos, de alta performance. Não é a minha área, não é a minha prática. A minha prática vai muito na área da avaliação da credibilidade, de testemunhos de informação e do comportamento humano. Agora, quando nós falamos, e esta resposta, essa pergunta merece uma resposta que eu dou muitas vezes quando chego às organizações e me perguntam para quem é que isto serve? Quem é o cliente? Eu digo, é para quem vocês quiserem. Nós estamos a falar de pessoas, estamos a falar de relacionamentos humanos, estamos a falar de sistemas emocionais, de sistemas comportamentais. Eu não tenho... A área que eu mais gosto de trabalhar é a área da justiça, a área do crime. Mas se me perguntarem se eu posso falar nisto associado ao desporto,
claro, ainda recentemente dei uma opinião acerca dos comportamentos do Roger Schmidt e do Sérgio Conceição, como é que emocionalmente eles se comportam, porque estamos a falar de pessoas. Agora, como é que um atleta de alta performance se pode ajustar àquilo que é o comportamento e aquilo que é o princípio da sua gestão emocional, como qualquer outra pessoa que necessite de ter um controle, se quisermos, mais seguro daquilo que necessite de fazer e para o desempenho que tenha. Há aqui umas premissas que são iguais e, como digo, são transversais àquilo que é o nosso comportamento humano, que nós pensamos muitas vezes que quem desenhou isto desenhou muito bem, está muito bem feito, está feito com pinta, é muito complexo, mas ao mesmo tempo é essa complexidade que nos traz a incerteza sempre grande relativamente àquilo que é a forma como nós comunicamos. E nós comunicamos sempre, e isto pode ser uma boa questão para a área do desporto, se for credível aquilo que nós estamos a dizer, nós comunicamos sempre aquilo que é a representação mental interna dos nossos acontecimentos. Ou seja, todos os nossos acontecimentos, tudo aquilo que nós registamos na nossa mente, elas são registados com imagens, podem ser com imagens, com sons, com movimentos, mas todas elas têm uma série de características que guiam esse mesmo acontecimento. E quando nós vamos responder a um trigger qualquer emocional associado a esse acontecimento, nós vamos responder de acordo ao mapeamento mental que nós temos desse mesmo acontecimento. Já vou simplificar isto. Se nós formos tentar dar uma resposta comportamental ou verbal diferente daquilo que nós temos mapeado internamente, pode existir uma série de dissonâncias, que possam ser também elas comportamentais, linguísticas, qualidade da voz, expressão facial, questões psicofisiológicas, fisiológicas que nós temos com o nosso corpo. Sei lá, fazerem uma pergunta sobre um tema que é mais difícil e eu começar a enxugar as minhas mãos, porque comecei a transpirar das mãos, uma resposta fisiológica, por exemplo. Passar a boca, porque o cortisol aumenta e um dos efeitos que o cortisol nos faz é secar-nos a boca. Agora, se eu responder de forma sempre consentânea com aquilo que é o registro do acontecimento que eu tenho, eu vou responder de uma forma pura. Um exemplo que eu dou montes de vezes. Se eu tiver medo de um cão, eu quando vejo o cão, aquilo que vai acontecer é que a minha resposta comportamental àquele trigger emocional, que é o cão, é dada de acordo com o que o cão representa para mim. E se o cão para mim representa uma ameaça e um ponto de medo, é natural que eu veja o cão e que reaja com medo. A única maneira que eu tenho de mudar este comportamento, só há uma maneira, é mudar a representação interna daquilo que o cão é para mim. Se eu continuar a ter aquele trigger emocional, o cão, como uma coisa que para mim me meta medo, eu sempre que tiver aquele trigger à minha frente a disparar, eu vou reagir com medo. Eu só preciso de mudar o significado que aquilo tem para mim, para quando eu reagir de uma forma diferente, para quando eu tiver aquele estímulo, eu possa reagir de uma forma diferente. E está associado ao sistema nervoso simpático? Esse ou não? É assim, o nosso sistema nervoso, e só falando aqui de duas, no central, no simpático e no parasimpático, o que eles fazem normalmente é que o sistema nervoso simpático ativa-nos, faz-nos o awareness para uma série de coisas. Bombeia-nos o nosso sangue de uma forma mais rápida, põe o sangue a fluir mais fino, a piloereção dá-se, a dilatação das pupilas pode acontecer. Pronto para a fuga, depois de ver o cão. Fuga, luta ou fuga. E o cortisol aumenta, e é todas estas questões fisiológicas, a transpiração acontece, para haver maior condutância da pele, e tudo isto acontece para nós podermos reagir melhor face àquele estímulo. O que às vezes pode ser para nós contra a natura, dizer assim, se eu não tivesse essas reações, eu não dava ao outro a possibilidade de ele ver que eu estou com medo, porque eu vou ver que tu estás com medo quando tu reagis assim. Mas também é isto que te permite reagir àquele acontecimento. Depois vê o sistema nervoso parasimpático, que passado um tempo e daquele perigo ter desaparecido, que vem dizer, embora lá repor outra vez os níveis todos dentro daquilo que é o padrão normal do nosso comportamento. Num atleta de alta competição, a questão mental
que ele tem, para mim, é fundamental. Na forma como ele visualiza e como ele sente aquilo que ele possa vir a fazer. Porque se ele sentir que aquilo que ele pode vir a fazer está limitada por qualquer crença que ele tenha, e que seja uma crença limitadora ou uma crença negativa, ele dificilmente vai superar aquilo. Portanto, o primeiro grande inimigo de um atleta é a mente. É ali que ela tem que ser trabalhada. Tudo o resto, com certeza que as competências técnicas, se me perguntares agora se eu, controlando a minha mente, ser igual ao Cristiano Ronaldo, eu acho que era muito melhor que o Cristiano Ronaldo, porque tenho muito mais técnica que o Cristiano Ronaldo. Portanto, eu podia ter um esforço enorme porque não tinha lá a outra componente que ele tem, como é lógico, não é só dizer assim, embora lá controlar isto, não. Há uma série de competências que são inatas, que elas têm. Podemos falar do Ronaldo, podemos falar do Boris Becker ou de um boxer. Portanto, eles têm as técnicas, eles têm tudo aquilo que é bom e depois, de facto, têm uma componente mental muito grande que é aquilo que lhes permite enfrentar todas as necessidades e todos os limites a que eles se propõem para serem de excelência. Eu vou contar aqui uma história. Depois o meu filho não vai ver isto. Eu vou contar aqui uma história. De certeza. Eu vou contar aqui uma história associada com o meu filho. O meu filho jogava futebol jogou até entrar para a faculdade. E era um miúdo talentoso. De facto, era um miúdo, jogava muito bem à bola, tinha muito bom futebol, era daqueles miúdos. Enquanto os outros miúdos punham a cabeça no chão e já tinham saído da linha de fundo e já estavam a bater no balneário e ainda não tinham levantado a cabeça. O meu não, jogava com a cabeça no ar, punha a bola onde queria, tinha de facto. Agora, enquanto os outros já iam fazer carrinhos no chão e já saíam todos farrapados, o meu, ir ao embate, ir ao choque, era coisa que ele não lhe assistia. Medroso na forma de contacto. E um dia tinha um torneio em Loures e eu estava a pedir para que ele não fosse convocado para ir para o torneio, porque tinha uma festa na Areia Branca e queria ir de fim de semana. E ele foi convocado. Azar, assim, olha, pronto. Mas era um torneio internacional, vinham equipas de Espanha, de Itália, de França, ok. Ele lá foi. Não jogou de início, entrou na segunda parte. A primeira jogada, ele jogava no lado esquerdo, na frente. A primeira jogada, a bola vai para a frente direita, ele vai a correr, o defesa da outra equipa vem para mandar assim um chutão grande na bola, ele encolhe-se todo para não levar uma bolada, o treinador chamou, tirou e ele não jogou mais. Teve 30 segundos em campo. E eu estava possuído, quer dizer, assim, mas eu não vou um fim de semana. O fim de semana estragado 30 segundos em campo. E nesse momento eu disse, quando saímos disso, nós vamos ter que falar sobre isso. Não, eu não quero saber das tuas teorias, não sei o que, não. Nós hoje vamos ter que falar sobre isto. E depois de algum esforço, lá consegui em casa ter uma conversa com ele sobre aqueles acontecimentos. E quando eu lhe perguntava, fechando os olhos para estar mais tranquilo, para ter melhor acesso àquilo que podiam ser as visualizações internas das questões para ele, se lhe perguntasse como é que ele via para ele o adversário para ele era assim uma figura grande, que estava aqui numa zona frontal, muito maior do que ele, escura, sem definição, não definia bem o equipamento, ou seja, aquilo que na programação neurolinguística se chamam de submodalidades. Todas elas eram difusas, eram pouco claras. E quando eu dizia, ok, tudo bem, mas no clube o Ricardo é o defesa direito com quem tu interages. Onde é que tu vês o Ricardo? E a posição geográfica, na mente, o Ricardo está noutra posição completamente diferente. Então qual é o tamanho? É o tamanho normal. Então, e como é que tu vês? É escuro na mesma? Não sei o quê? Não, vejo o equipamento, vejo a cor do equipamento, ou seja, as submodalidades adstritas ao Ricardo, que era o colega dele, ou ao adversário, que era o adversário, mas eram completamente distintas. Quero com isto dizer que a forma com que ele vai encarar sempre o jogo e o adversário vai ser com a forma com que ele tenha mapeado aquilo que possa ser o adversário para ele. E se ele não mudar a representação daquelas características do que é que possa ser aquele adversário para ele, dificilmente ele passaria aquele obstáculo. Portanto, aqui é o treino da mente que eu acho que possa fazer de excelência aquilo que é o desempenho e o ancorar estados daquilo que possa ser o que define de facto os grandes atletas dos outros, até porque eu gosto de futebol, vejo futebol de QB, já vi muito mais, mas vi muitas vezes excelentes jogadores com excelentes técnicas, que nós poderíamos dizer este fulano vai muito longe e depois de um momento para o outro a coisa não se dá. E às vezes não se dá, não é só por azar, não é porque teve um azar, o treinador não gostou dele, mudou de equipa, veio outro, teve outra vez azar,
depois foi não sei para onde, depois teve outra vez azar, e depois tu começas a ter, e até porque lidei com alguns e conheço alguns casos desses, começas a ter aqueles que, até o Ricardo está tudo bem, não sei o que, pá, agora estou aqui com uma micro-rotura, não sei o que mais, somático. Tu estás a começar, como tu já não consegues arranjar desculpas, vá lá, para aquilo que pode ser a acontecer, tu começas a somatizar no corpo uma série de coisas e elas começam de facto a acontecer. E tu depois têm-las mesmo. Mas não deixam muitas delas. Há algumas, com certeza, se tiverem os fisiatras a ouvirem, mas aquilo é maluco. Não, há muitas que são de facto de esforço, mas há muitas que são questões que nós somatizamos e que ficam depois refletidas no nosso corpo e que dão sinais, e que nós próprios inconscientemente vamos arranjando mecanismos quase para boicotar essas mesmas situações. Conheci alguns casos assim. Isso é fantástico. Olha, em primeiro lugar, obrigado por partilhares uma história que é pessoal, mas que de facto elevou aqui muito o nível. Sim. E levou muito aqui a estas questões, muitas vezes que passam ao lado dos treinadores e dos pais, não é? Porque pronto, tens esse conhecimento e tiveste essa perspicácia para, não, anda cá, vamos falar os dois, vamos resolver aqui isto. Mas efetivamente isto é uma questão que passa ao lado muito nos clubes e naquelas fases sensíveis dos atletas, como tu dizes, que se perdem, e isto é realmente preocupante. E o que é preocupante é que os clubes que fazem um trabalho fantástico com os jovens não têm capacidade para dar resposta a este tipo de situações. Investe-se pouco nisto, Ricardo. Investe-se pouco. É verdade. Até porque na maioria dos casos estas coisas não são baratas. E continua-se a achar que... Mas eu não te vou dizer que seja nas camadas jovens. Eu conheço alguns casos nas grandes equipas nacionais e algumas até também internacionais. E nós tivemos um programa muito giro para uma equipa lá fora aqui há uns anos, há uns 4, 5 anos, 6 talvez. E quando nós apresentámos o que era o nosso projeto, ficaram-se a olhar para nós, tipo, e estamos a falar em equipas de ponta da Europa, ficaram-se a olhar, as flores estão a falar do quê? Estás a ver? Acho que aquilo lhes fazia sentido, e depois acabámos por diversas circunstâncias não ter avançado. Mas é de facto, eu acho que é a mente que pode, e é a cabeça, de uma forma mais lata, que pode descomplicar muitas das vezes alguns dos processos. Não só com os jogadores. Eu vou-te contar uma história, sem revelar nomes, de um árbitro que tinha treino nesta área e que apitava no Estádio da Luz. E para tu veres a visualização e aquilo que ele sentia quando entrava no estádio, ele dizia que quando fechava os olhos, sentia que o terceiro anel batia nos joelhos. Portanto, ele sentia-se de um tamanho... Agora imagina como é que uma pessoa tem um desempenho dentro de um jogo de futebol quando se acha que ele tem um tamanho dentro daquele estádio que é uma coisa absurda, ou seja, que toda a gente o está a ver e toda a gente a olhar para ele com uma dimensão completamente diferente. Qual é a probabilidade desse fulano errar? É muito maior. Claro. Qual é a probabilidade daquilo não correr bem? É enorme. Porquê? Porque a forma como ele olha para aquele evento, as âncoras que ele tem associadas àquele tipo de resposta emocional estão completamente desajustadas. E se ele não trabalhar esse processo, vai correr mal. Ou tem tudo para correr mal. Isto tem a ver com todos os intervenientes de um jogo. Se estivermos a falar de futebol, se estivermos a falar de atletismo, ou se estivermos a falar de outras coisas. Isto leva-me aqui a tantas questões. Eu tenho aqui já uma. Continuas por aí. Força. Eu tenho aqui já uma que é uma curiosidade já de uma coisa que eu ouvi hoje. Eu tenho já aqui uma pergunta que é relacionada, já tocámos aqui nestes assuntos, não sei se é uma pergunta fácil de responder ou não, mas eu lanço, porque foi um tema que ainda hoje estive a ouvir na televisão, é sobre, já falámos de Sérgio Conceição, já falámos no Roger Schmidt. Ainda lá vamos. Não, mas não é nesses, esta pergunta não é. Eu hoje estive a ouvir uma discussão na televisão que é acerca de comportamentos que, neste caso estamos a falar de uma equipa inteira, do Benfica em relação ao Porto. Na questão de que o Porto consegue ser sempre superior, ou mentalmente, fisicamente não me acredito que é por aí, pessoalmente, mas psicologicamente consegue ser superior ao Benfica e nestas fases complicadas do campeonato, como está agora, consegue sempre levar a vantagem. E eles dizem, a discussão que eu estava a ouvir na televisão, diziam: o Benfica ainda não percebeu como é que o Porto reage, como é que o Porto, nestas alturas difíceis, se superioriza a ele próprio. Isto tem a ver com comportamentos mentais? Existe aqui alguma relação? Eu acho que isto tem muito a ver com crenças. E para o lado do Benfica com crenças negativas. Vamos lá ver uma coisa. Porque o historial assim o indica, não é? E eles... mas quem é que faz a história?
Pois. Então vou fazer uma pergunta de outra maneira. Uhum. O Porto veio ganhar agora ao Estádio da Luz 2-1. E que eles já dizem que é o salão de festas. Exatamente. Segundo as crónicas e as críticas, que de facto tinha sido superior ao Benfica, e que o Benfica banalizou-se. Há que o Porto, já há 6 ou 7 anos que ganha sempre na Luz, já que o Porto faz isto, que o Porto faz aquilo outro. Esta equipa que o Benfica jogou, quantos jogadores é que estavam cá há 3 anos? Certo. Quantos? Se calhar há 3 anos. Se calhar nenhum. Menos de meia equipa. Menos de meia equipa. Com mais 3 anos a titular no plantel do Benfica, ou 4 anos, se calhar não teria nenhum. Sim. Se calhar não teria nenhum, quer dizer, não tenho a certeza, mas começamos a ver pelos defesas, pelo meio campo, pelos avançados. O guarda-redes, talvez. Agora, isso é o suficiente para transmitir, para ser esse o fator de transmissão daquilo que se fala nas místicas? Isso é suficiente? Não. Isto tem a ver com toda uma série de comunicação que as pessoas ainda não conseguiram entender. Como é que eu pego nisto para dizer uma coisa sem ferir aqui suscetibilidades? Eu acho que o Porto nisso faz sempre um trabalho muito bem feito. Na forma como se expõe a isto e como ganha essa superioridade. Agora, quando nós olhamos, isto levávamos aqui a uma conversa de fundo sobre outro tema, mas quando nós olhamos, e se começarmos a pegar aqui nos jornais e na comunicação social, em agosto, o Benfica é a super equipa. Todos os anos. Super equipa, super jogadores, os melhores do mundo, super treinadores. Tudo é grande. Tudo tem uma dimensão imparáveis, intocáveis e não sei. O que é que acontece? As pessoas não são máquinas e há momentos onde falham. E isto depois tem a ver com uma outra questão que já lá podemos ir, que é a visualização de estados. E quais são os efeitos negativos e positivos da visualização e da criação de estados. Eu acho que se põe logo uma carga enorme de que o Benfica de facto consegue fazer essas coisas todas e depois a dados momentos vão claudicar. E quando isso acontece, é a mesma comunicação social que vem pôr depois as questões em dúvida. Os jogadores do Benfica atuais jamais têm aquela questão do Benfica ter perdido há 6 ou 7 anos. É-lhes transmitido. Sim. E é-lhes transmitido inconscientemente. Isto não são coisas, muitas das vezes, que vêm na linguagem consciente. Vem na forma de comunicar. Vem na forma... Agora vou dizer aqui uma coisa. Vem se calhar na forma como o Rui Costa comunica, como o Luizão comunica, como todos os outros comunicam quando vão jogar com o Porto. Porque mesmo tendo uma comunicação, se eu tiver uma comunicação muito assertiva linguisticamente, mas se o meu corpo me der indicações completamente contraditórias, vocês vão acreditar mais naquilo que estão a ver no meu corpo do que aquilo que eu vos estou a dizer. E nós já tivemos um treinador, uma vez fiz uma crónica sobre esse treinador, um treinador de primeira linha, de uma das 3 grandes equipas, que comunicava sempre com semblantes negativos. E eu dizia, é impossível passar uma mensagem de confiança e de vontade e de querer. Aquilo pode surgir muito bem, o diálogo, mas a forma, o body language, a expressão facial era toda contraditória. Agora, de facto, há de haver muita coisa na estrutura do Benfica que falha para deixar que esta contaminação de Estado influencie, de certa maneira, a equipa e depois faça este colapso em grande. Portanto, faz 3 derrotas seguidas, um empate, depois ganha 1-0 ao Estoril e agora vamos ver. Portanto, a probabilidade das coisas correrem mal ao Benfica é muito grande. E as pessoas têm que perceber isso. É muito grande. E a comunicação social, que muitas delas querem ser os adeptos e aqueles que são os supporters do Benfica para levar o Benfica, são aqueles que estão a estragar. Ainda não conseguiram perceber isso? Bom para os que estão contra o Benfica, mau para os que de facto são do Benfica, porque isso acontece. A questão das visualizações e de nós nos vermos a fazer as coisas, há um tema interessante, que é, nós podemos treinar a nossa mente para aquilo que é o sucesso e ver-nos a realizar o sucesso. E há quem diga que se nós nos treinarmos a ver as questões do sucesso e a fazermos o caminho do sucesso, visualizarmos... Imagética, não é? Não. Não é? Quase. Que poderemos conseguir mais facilmente percorrer esse caminho. Porque já o fizemos. A questão aqui é que pode haver uma dissociação do querer ganhar por já te sentirmos que ganhamos.
sei se me faz sentido. Eu vou-me visualizar a ganhar o jogo, vou-me visualizar a fazer este processo todo, vou fazer isso tudo, vou experienciar toda a vitória e posso perder, muitas das vezes, aquela força para vir a fazer por já o ter vivenciado. Há aqui discussões que nem sempre são lineares relativamente a isto. Eu acredito sempre, e quando vejo algumas dinâmicas nas equipas, eu não percebo nada de futebol do ponto de vista de jogo jogado, portanto gosto de ver o jogo, mas se me perguntarem se eu percebo de futebol, não, jamais. Portanto, eu quando começam a dizer que está em compensação, que entra por dentro e o outro que vai, muda para os ângulos e para triângulos, isso para mim já é chinês. Portanto, eu gosto de ver quem joga a bola, marca gols e tudo mais. Mas gosto das dinâmicas, e eu acredito muito mais numa dinâmica positiva e de vitória do que, por exemplo, do descanso. Eu lembro-me de um jogo, que há uns anos fui ver um Porto-Sevilha, se não estou engano, ou Porto-Bayern Munique, não sei se não foi num destes dois jogos, que o Quaresma faz um jogo do outro mundo. Lá está, é um jogador que se motiva com a picardia com os adversários. Sim. O Quaresma, eu estava nesse jogo com o Sevilha, eu estava em baixo ao pé da bandeirola de canto, e os fulanos do Sevilha a insultarem-no, a mandar vir com ele. Ele tem uma altura que manda um chutão na bola, mesmo direito aos adeptos. Aquilo entrou tudo em polvorosa, tudo a ofendê-lo, tudo a chamar-lhe nomes. E o Quaresma faz um gol de trivela e mete uma bola de seguida num poste. No fundo, os adeptos não perceberam que eles estavam a meter gasolina no Mustang. Aqui é perceber como é que cada um se alimenta. Sim, mas pior do que isso, eu agora não quero ser injusto, não sei se foi nesse jogo, se foi no jogo do Bayern Munique, o Porto ganha também 3-1, se não estou engano, em que de seguida o Porto vai ao Bessa, e já não me recordo quem era o treinador do Futebol Clube do Porto, se era o Vilas Boas, não tenho a certeza. O Porto vai ao Bessa e o Quaresma fica de fora, porque tinha jogado na quarta e era no sábado, e então tira 2 ou 3 jogadores. E eu penso assim, estes fulanos não conseguem perceber que um jogador que tem um desempenho excelente num jogo, que a probabilidade de desempenhar e de gerir muito bem todo o seu esforço é melhor do que qualquer outro, e que pode vir a ter de facto um melhor desempenho. Depois o esforço físico, temos que ver se suporta isto. Sim. Mas eu não acredito que um atleta daqueles não suporta. E era um jogo crítico para eles, e o Porto acho que empata de seguida no Bessa 1. Eu digo assim, como é que conseguem deixar ficar de fora estes elementos? Porque nem sempre é este equilíbrio que permite que os jogadores sejam de excelência. Já falámos aqui em comportamentos, em liderança, em performance e conflitos dentro de um seio de uma equipa. Como é que isto se gera às vezes? Por exemplo, pegando nessa questão do capitão, vamos imaginar que o Ricardo era a melhor pessoa a nível mental, de liderança para ser o capitão, mas eu como treinador não gosto do Ricardo e acho que ele e a Cândida é mais gira para estas coisas. Tem mais pinta e se calhar até fala melhor, mas a nível de gestão interna não é grande coisa. A nível do seio da equipa, isto pode destruir uma equipa? A nível de conflito, depois aparecem os conflitos, não é? Nas equipas há uma coisa para mim ainda mais amontante, que tem a ver com os egos. O saber gerir, se nós formos ver e pegarmos que o sinónimo de dinheiro, de orçamento ou de plantel não é o sinónimo de equipa. Começa logo por aqui. Se nós lembrarmos dos Galácticos, do Real Madrid tinha uma equipa fabulosa, ou agora o Paris Saint-Germain, depois não ganhava, ou agora o Paris Saint-Germain, ou outros que agarram plantéis de sonho e que de facto não ganham porque não funcionam como equipas, porque muitas das vezes falham aí. Quem marca, quem tem a liderança, quem de facto é que é o líder. E eu acho que mesmo nós estando nós em posições de liderança, o deixar ser liderado às vezes é muito nobre, é muito mais nobre do que querer liderar, porque eu posso ter uma competência muito boa para estar à frente de um projeto, mas se eu souber que está ao lado de uma pessoa que lidera melhor aquele projeto do que eu, estou cá para ajudar, estou cá para fazer, posso ter as minhas críticas, eu faria de maneira diferente, eu faria de outra forma, mas isso é cooperar, é estarmos ligados, isso é equipa. Porque depois, muitas das vezes, o que nós temos não é equipa, são coisas desgarradas, não se cumprimentam uns com os outros, não criam situações. Eu lembro-me, aqui há uns anos, de ouvir um jogador dizer que quando chegou ao Sporting que tratava o Pedro Barbosa por Sr. Pedro. Isso é uma equipa. Aquela posição, claro, aquela posição que ele tinha, isso é uma equipa.
isso fica criado. Eu acho que depois se vai desmistificar isto, como é lógico, ao longo do tempo essas questões passam todas, mas esse posicionamento, há quem o queira, há quem goste de o ter, há quem passe ao lado dele. Agora, nos momentos de grande tensão, eu acho que tem que haver um equilíbrio emocional muito grande para nós conseguirmos suportar aquilo que se passa ali dentro, porque aquilo é tudo levado sempre muito ao limite. Se nós vimos cá fora as pessoas a tomarem posições relativamente ao desporto, algumas completamente animalescas, passa a expressão, imaginem o que não se passa na cabeça daquelas pessoas que ali estão dentro. Isto é super curioso, porque houve um documentário que vi na Prime do Mourinho, ainda estava no Tottenham, e há um jogo que está a correr mal ao intervalo, os jogadores começam a discutir entre eles, e eu estava à espera, também viste, e eu estava à espera que o Mourinho fosse acalmar aquilo, do género, acabou a discussão, não quer mais, não sei o quê. Não, alimentou aquilo, vai ao encontro do que estás a dizer, alimentou aquilo, estava a tomar uma facção, a ser parcial, e depois, no meio do discurso, bora lá. Incrível. É assim que se faz. Acho que o Mourinho acho que é um excelente condutor de homens, e nós vimos, o Mourinho foi campeão europeu no Porto. Porto, não sei se voltou a ser campeão europeu depois do Mourinho. Acho que com Vilas Boas. Não foi a Liga dos Campeões, foi a Taça UEFA. O Mourinho foi campeão europeu com o Inter de Milão. Também acho que não voltou a ser. Sim. E quando nós olhamos para isto, isso é trabalho de líder. É que ser campeão europeu no City, ou ser campeão europeu no Bayern Munique, está meio caminho andado. Acho que qualquer um se arrisca a ser campeão europeu, porque qualquer um, entre aspas, não é? Mas que esteja naquele, que saiba o que é que anda a fazer. Mais probabilidade. A probabilidade é grande. Agora, a probabilidade de ser campeão no Inter, ou no Porto, ou fazer o que ele fez pelos sítios onde ele andou, quando nós depois ouvimos os relatos dos jogadores, todos eles trazem sempre relatos altamente emocionais e de ligação com o Mourinho, porque ele sabe fazer isso. Não sei se agora continua a saber fazer ou não, mas soube-o fazer isso muito, muito bem. Esse de facto é o papel grande de um líder, é conseguir tirar o melhor de cada um deles, independentemente de saber assim, eu posso não ter aqui a matéria-prima que tem um Real Madrid ou um Barcelona ou isto, mas eu posso ter aqui uma equipa que enquanto conjunto vai funcionar muito melhor do que todos os outros. E eu acho que ele consegue, por exemplo, tirar isso. Isso é uma questão de liderança forte. E ele tem. Sim. E agora, ainda neste seguimento, tínhamos aqui e porque também abordaste esse assunto na tua entrevista ou análise que deste ao Record há pouco tempo, tu achas que o perfil dos treinadores que estão nos três grandes são os mais indicados para os contextos, cada um diferente do seu? Ruben Amorim no Sporting, aquele perfil é o adequado, o Schmidt no Benfica, depois de uma mudança que era necessária fazer, eu devolvo de limpeza, por assim dizer. Eu digo isto de outra maneira. Se o perfil dos treinadores é o adequado ou não faço a mínima ideia. O que eu te digo é que eles adequam ao perfil às circunstâncias onde estão cada um deles. Eu tinha dito naquela antevisão que gostava de ver, porque se vocês recordam, por exemplo, o Schmidt tinha dito que Portugal tinha um nível de arbitragem elevadíssimo, que Portugal tinha dos melhores campeonatos que não estava à espera, que nunca iria falar de arbitragens, que isso é o trabalho daqui ou o trabalho daquele outro. Começou a perder, o VAR já não deve existir, há penaltis que estão por marcar, há pressões que estão a ser feitas. Ricardo, aquilo que eu disse na altura, antes do Sporting Benfica, do Porto, do Benfica Porto, se forem ouvir aquilo que eu disse, está lá, é o homem e a sua circunstância. Eu digo a mesma coisa, quer dizer, o Sérgio Conceição, se estiver a ganhar, não é, aquele espírito guerreiro dele desaparece 80%. É inato, é a forma dele ser, encara muito aquilo que é o espírito do Futebol Clube do Porto, sim, de guerrilha, de agressividade, está muito bem ligado, acho que é uma simbiose perfeita. Agora, a parte negativa da comunicação, ou aquilo que nós pudéssemos corrigir no Sérgio Conceição, se seria corrigível se ele estivesse à frente com 14 pontos? Não ia ter metade, não ia mandar metade das achas para a fogueira como manda. Não se ia insurgir contra os árbitros, não ia fazer isto. Nós nunca vimos o Sérgio Conceição ir a correr contra um árbitro por ter marcado um penalti em favor do Porto.
Não é? E quando as coisas... Aliás, nenhum deles. Agora, eu lembro no Bruno Lage, também era um treinador altamente low profile, isto, aquilo, aquilo outro, mas quando as coisas começaram a correr menos bem, aquilo também estala. O verniz estala. Pois uns são mais emotivos, outros são menos emotivos. Mas o Ruben Amorim perde, e a forma como ele está a encarar as derrotas, pá, consegue, pelo menos é a perspectiva que eu tenho, pá, consegue, por exemplo, neste momento mais crítico, ele consegue, a mensagem que está a passar é, pá, este campeonato vamos fazer o máximo que conseguirmos, mas isto já está a contar para a próxima época. Ou seja, mas, Ricardo, mas vamos lá ver uma coisa, qual é a pressão que o Ruben Amorim tem para ser campeão comparada com o do Benfica? Não tem. Por isso é que lhe permite dizer isso. Mas se me perguntares se eu gosto da postura e do comportamento do Ruben Amorim, claro, acho que sim, é uma pessoa normalmente ponderada, com um discurso fácil, raramente entra em quesilhas. Quando tem que dar os seus recados, dá. Agora, está numa posição, lá está. Se ele estivesse a treinar o Porto, o discurso dele ia ser diferente. Ia ser outro. Okay. Como se estivesse a treinar o Benfica e estivesse a perder, o discurso dele ia ser outro. Porque as circunstâncias mudam. O homem e a sua circunstância. É verdade. Isto era um bom título para este podcast, para este episódio. O homem e a sua circunstância. Mas como também as circunstâncias aqui no podcast às vezes mudam, vamos mudar um bocadinho. E está na hora de desafiar Rui Mergulhão e conhecemos um bocadinho mais com o nosso quiz time. Então bora lá. Ora bem, hora do nosso quiz. Vamos aqui enquadrar isto na nossa conversa. Está a ser boa, esta conversa está a ser boa demais. Isto, aliás, hoje vamos ver como é que isto... Vocês estão a gostar? Está a ser. Isto é um aplauso. Explicando rapidamente, 4 temas para a gente introduzir aqui. Temos temas sobre o desporto, e sendo um podcast de desporto, estas são obrigatórias. E depois queremos saber, entre estas 3, perguntas sobre curiosidades. Sobre qualquer coisa de curiosidades no mundo. Filmes e séries. E estas de escolha ao diabo. Destas 3, o que é que seduz? Olha, eu vejo pouquíssima televisão. Não vejo séries. Mas não vejo mesmo. Às vezes as pessoas dizem: não viu aquela série da Netflix ou do HBO passando a publicidade, ou disto ou daquilo. Não, eu não vejo uma série Estamos na mesma há anos, não vejo, não consigo. Há pessoas que nos denominam como ETs. ETs da coisa. Vejo. Acho que é ler. Os meus filhos devoram séries. Leio. Muita formação, se calhar, informação. Sim, gosto mais, porque depois não consigo estar ali muito tempo sossegado a olhar para a televisão. Já vi algumas coisas que me apaixonam imenso de séries. Eu acho que a última que vi era uma coisa de 4 episódios relacionados com aquilo que é o meu tema, que se chama Aos Olhos da Justiça. Foram 5 miúdos negros que foram presos, menores de 16 anos, por um crime que não cometeram. E então aquilo como me interessou, vi os 4 coisas de seguida, mas depois não vejo, portanto escolho qualquer um, pode ser curiosidades. Vamos embora. Então, estas vão fora, estas ficam contigo. Vamos começar. Eu também sou um bocado nesse não é pelas mesmas razões, mas acho que séries para mim é complicado. E há coisas interessantíssimas, mas... E não é que eu não gosto, acho que elas têm muita qualidade. Normalmente o que eu faço é quando me dizem qualquer coisa, eu consulto aqui a time que devora as séries e depois eles dizem vale a pena ou não vale a pena, então pronto, eu esforço-me. 2 cartõezinhos. Aqui estão. Ora bem, vamos lá. 2 perguntas. Aqui vamos ao desporto. Vamos embora ao desporto. Vamos lá ver o que é que saiu para aqui. Basquetebol. Ui. Mais ou menos? Não, sei que se jogam 5, não é? Não, 0, completamente. Então vamos lá. Sobre basquete. No basquetebol, qual o número mínimo de jogadores para uma equipa não perder por falta de comparência? Há 3 hipóteses. Então bora lá. A, 7. B, 6. C, 5. Não, iria dizer que é os 5, aqueles que têm que jogar. Não sei, não faço ideia. Falta de comparência, não é? Falta de comparência. Não sei, já me está a dizer que é, já me está a dizer que é outra. Aqui são 6 ou 7. Não faço ideia. Não, 5 não é. Então vamos arriscar 6.
6 também não. Também não, então vou ser sério. Não sei mesmo. Também, sou sincero, não sei qual é. Deve ser porque tem que ter sempre alguns para porque são ainda 4 períodos. São 4 períodos. Mas não estava à espera dessa, por acaso. Pensei que fosse obrigatório. Também me surpreendeu. No futebol 5 ou salão, será mesmo? Não, porque aí tu podes começar com 5. Certo. Desde que tenhas os 5. Não, mas por falta de comparência. Não sei se tem um limite mínimo. Não, é os 5. É? É. Ok. Fácil. Okay, no basquete. Por isso é que eu estava a pensar que fosse os 5. É, certo. Interessante. Certo. Temos aqui uma. Já fiquei a saber mais qualquer coisa. Também não é só para nós já vemos aqui algumas coisinhas. Provas olímpicas. Ui. Alguma coisa? Zero. Mas dentro das provas olímpicas, alguma que se não, por acaso, quando tenho tempo e quando dou os Jogos Olímpicos, às vezes gosto de ver alguns tipos de provas pelo espetáculo em si e tudo mais, mas não sou grande adepto. Vamos falar aqui de coisas que é fácil, acho fácil. Não são daquelas mais conhecidas, mas a pergunta é: nas provas olímpicas de lançamento, o que é constituído por um fio metal com uma bola de ferro na extremidade? Martelo. Estás a ver? Este é exatamente. Não, tudo bem, mas isso. Mas não sei. Gosto de ver os Jogos Olímpicos, aquelas provas. Sim. Gosto às vezes de ver. Já agora, porquê é que ele se chama martelo? Essa é não faço a mínima ideia. Porque é que ele não tem nada a ver com martelo? Pois não. Boa pergunta. Vou pesquisar. Será que era um martelo? Porquê é que se chama martelo? Muito bem, esta está feita. Portanto, fiz um treino mental de performance, de alta performance no desporto com a Emma James, que é campeã do mundo de powerlifting. E então, depois de passarem, vou tentar procurar onde é que eu tenho isso para mandar para vocês lerem. Ela vem cá dar uma formação de treino mental para alta performance, de como é que nós conseguimos ter melhor desempenho mental no desporto. Agora lembrei-me, porque ela era campeã do mundo de powerlifting e tem histórias interessantíssimas daquilo que são as ancoragens de estados e tudo mais, quando se vai com as visualizações, os limites da nossa mente. E onde é que se vai buscar aquela força, não é? Que está ali a faltar para onde é que se vai buscar, não é? Possivelmente. Interessante aquilo. Foi giro. Eu costumo dar um exemplo, por vezes na brincadeira. Eu, se for ver um jogo de futebol ao lado do Jorge Jesus, ou do José Mourinho, ou do Sérgio Conceição, eu vou ver um jogo completamente diferente do deles. Eles vão ver muito mais do que aquilo que eu vejo. Porque o foco que eles têm e a informação que eles têm sobre aquilo, para eles é completamente diferente. Tratam essa informação de uma forma completamente diferente do que eu trato. E o jogo é o mesmo. Agora, se vierem falar da minha área, com certeza, se calhar poderei dizer coisas mais facilmente do que eles, porque é a minha área. E estamos os dois a ver a mesma coisa. Sim. Isto transporta também para uma outra coisa, que é será que aquilo que nós estamos a ver, aquilo que nós chamamos de realidade, será que sequer existe? Não é? Isso leva-nos a uma outra questão, que a nossa mente, mesmo a nossa própria memória, nós pensamos que isto, depois podemos ligar isto às questões outra vez que estávamos aqui a falar mais centradas no desporto. Nós pensamos que temos um acontecimento, registamos o acontecimento e que esse acontecimento fica aqui dentro, tipo caixa preta de um avião, onde está cá tudo. Isso não é verdade. As nossas memórias não são estáticas, elas são dinâmicas. A cada momento que nós possamos aceder a uma memória ou falar sobre um acontecimento, ele muda o registro do nosso acontecimento. Se eu tiver agora uma chatice com o Ricardo, ok? E a seguir encontro-te na rua e disse, passei-me ali com o Ricardo, houve uma cena, um acontecimento e para mim acabou, já não tinha, estava resolvida a minha situação de amizade com o Ricardo. E se vou falar contigo, que és uma pessoa calma, ponderada e que dizes, o Ricardo está ali num momento, está mais difícil, o trabalho, aquela realidade muda. O que eu estou a fazer é que aquele registro que eu tenho sobre o acontecimento reenquadrou o acontecimento. Se eu for falar com ela que me vem dizer que ter calma com isto, porque as pessoas ao fim e ao cabo têm momentos melhores, piores do que eu estou a fazer, eu estou novamente a ressignificar aquele acontecimento que estava gravado.
mesmo que eu vá sozinho para casa, no carro, ouvir uma música, ou que esteja em casa sossegado a pensar sobre o acontecimento, eu estou outra vez a aceder àquela memória e eu estou outra vez a modificá-la. Aquilo que nós achamos e que damos como factos concretos, não são factos concretos nunca. São só uma realidade que nós criámos naquele momento, com as disponibilidades que tínhamos para aquele momento e com os registros emocionais que estavam adstritos àquele acontecimento. No desporto é igual. Aquela realidade que ali aconteceu não foi mais do que aquele acontecimento para o meu estado emocional e para a forma como eu enquadrei aquilo. Porque se a seguir eu vier pensar sobre o tema, eu vier discutir sobre o tema, eu vou outra vez reenquadrar aquilo e eu vou refazer um registro. Portanto, isto aqui é um never-ending story. Nunca está fechado, está sempre em aberto. Sim. Nós hoje chegamos aqui, mudamos e alteramos e reenquadramos e criamos novas estruturas, novas respostas e novas possibilidades, e são essas novas respostas e essas novas possibilidades que permitem também que os nossos comportamentos e os nossos desempenhos também sejam diferentes. É o que traz de bom tudo isto. Exatamente. Isto é um mundo. É um mundo. Não para. Assim como não para o nosso quiz. Sim. E agora eu estou muito curioso para saber aqui as curiosidades. Vamos lá então saber aqui curiosidades sobre o Rui Mergulhão Mendes. Então bora lá. À escolha. Agora já não tiro seguidas. Só três. Então sou só duas. Espera aí. Vamos tirar. Não, deixa as coisas. Tira uma. Tiro uma. Então esta sai fora. Esta sai fora. Vamos lá. Aqui é tudo às claras, Ricardo. Aqui não há bolas quentes. Exato. Muito bem. Agora é que é. Já falámos aqui de coisas, até da transpiração de hipopótamos. Não sei falar sobre isso. Então vamos lá. Vamos aqui à primeira, que diz o seguinte: antes da invenção das borrachas, com o que é que se apagavam os traços de lápis? Tens quatro hipóteses, quatro possibilidades. A. Com banha. B. Com sal. C. Com pão. Ou D. Com batata. E nada. Sei lá, se calhar ia para a primeira. Com uma gordura. Não sei. Não faço a mínima ideia. As respostas também não são nada. Não ajudam mesmo. Não. Apagar os riscos de um lápis. Um lápis, sim. Com batata, com sal, com banha, sal, pão ou batata. Não sei, não faço a ideia. Com pão, acho que é com pão. É com pão. E tem que ser para um casar. É verdade, é com pão. Mas é super. É interessante. Mas não, mas essa lógica com gordura também me fazia lógica. Não sei por ser. Não sei, não faço ideia. Porque no fundo o carvão, não é? Temos um risco de carvão com a gordura. Não faço ideia porque é que seria o pão. Não faço ideia. Absorvia, será? Antes da invenção das borrachas. Pois é, porque a gordura, estou a pensar na reação química que ele fazia a gordura, que espalhava a coisa. Não é? Estás a falar em borrachas, lembro-me sempre, quando ouço falar em borrachas, lembro-me sempre daquilo que são também, só um bocadinho de brincadeira, o que são os nossos processos de vieses também cognitivos, para aquilo que são, estávamos aqui a falar das memórias, de construir memórias e de alterar essas mesmas memórias. Nós também temos uma série de atalhos mentais, e agora quando veio essa questão da borracha, lembrei-me, é um atalho também que eu tenho, que são aqueles processos heurísticos das decisões. Se nós tivermos, isto é uma pergunta, agora faço eu a pergunta, se nós sabemos que um lápis e uma borracha custam 1,20€, os dois, sabemos que o lápis custa mais 1€ que a borracha, quanto é que custa a borracha? Custa 20 cêntimos. Tu não és de economia, foi não? Não. Ainda bem, nem gestão. Não. Isto são aqueles atalhos mentais das disponibilidades nos processos heurísticos que o Kahneman nos fala tão bem, que tem a ver com que nós respondemos com aquilo que parece mais lógico no momento, mas se tu fores fazer a conta não está correta. Para os dois custarem 1,20€ e um custar mais 1€ do que o outro, o lápis custa 1,10€ e a borracha custa 10 cêntimos. Mas rapidamente nós vamos para uma teoria. São as que estávamos a falar há bocadinho em como é que isto nos atrapalha às vezes e como é que nós construímos coisas. São vieses que nós criamos na nossa mente para a disponibilidade daquilo que nós processamos em questões de informação. É lógica, sim. Eu fui apanhado. Não, mas foste tu e são todos a grande maioria. Não, nós gostamos. Nós gostamos porque nós não estamos só aqui a fazer perguntas. Aliás, já tivemos aqui convidados que tomaram conta disto e foram... sim. Isto não é nada fixo. E nós somos um desastre. Nós somos um desastre completo. E agora sai uma que também é curiosa esta, pá.
Qual o animal... Eu expliquei desde o início que era curiosidades do mundo. Uma questão de lógica, talvez, mas é interessante. Qual o animal, além dos humanos, que pode apanhar queimaduras solares? Essa não é difícil. Vocês sabem. Os animais, para além dos humanos, podem... Também tens 4 hipóteses. A, golfinho. A B, porco. A C, leão marinho. Ou a D, rã. Mas pronto. Portanto, queimaduras solares. Queimaduras solares para além dos humanos. Quais é que são as hipóteses? Tens o A, golfinho. B, porco. C, leão marinho. Ou D, rã. É o porco. Pois é mesmo não, porco. Certeza, não, é mesmo porco. É mesmo porco, mas é curioso como é que o porco também pode apanhar queimaduras solares. Porque a carne tem que ser mais bem passada. Deve ser isso. Não, eu por acaso li qualquer coisa, tem a ver com a proximidade da pele e da exposição. Sim, até porque o golfinho, o leão marinho e a rã estão facilmente expostas ao sol, apesar de estarem debaixo de água. Os raios passam na mesma. O desenvolvimento e pelas camadas. Das camadas é aquático. É aquático, o porco não é aquático. Não há. Sim. Não há qualquer coisa que havia estar a dizer. Muito expert bem. Nisto. Sim, senhora. Já foi. Já foi. Foram curiosidades. Eu visei logo que eram curiosidades do mundo. Não sou fã. Tenho uma nora fã de jogos. O meu filho mais velho anda sempre com jogos, anda sempre com cartas, anda sempre com coisas, anda sempre a jogar. Não sou fã. Sou capaz de estar uma noite inteira lá em casa a jogar jogos de tabuleiros e jogos, mas eu não é o meu drive. Pronto. Mas aqui já leva algumas coisas. Com o porco também já aprendi. Já leva umas queimaduras. Bom, foi o nosso quiz time. Bom, Ricardo, estamos quase a terminar, com muita pena, não é? Com muita pena. Um episódio que... Mas olha, vou fazer aqui uma pergunta que eu acho que é uma pergunta interessante, antes de fechar com aquela que tu disseste que era no início, mas vai no fim. Sim. O que é que... Já falámos aqui um bocadinho de a parte profissional. O que é que, por exemplo, os treinadores, os preparadores físicos, todas essas pessoas que treinam atletas de alta performance têm a ganhar de entender estes comportamentos, estas ações comportamentais dos atletas, como há bocado falávamos, quando eles começam a pensar que vão ter uma micro-ruptura, se calhar vão ter mesmo. Estes comportamentos, o que é que eles ganham com isto, de entenderem estas reações dos atletas para ainda ter uma alta performance maior? Primeiro eu acho que eles já as entendem. Ok. Primeiro eu acho que eles já as entendem, aqueles que são de bom já entendem, e até porque essa questão é uma questão é uma questão muito interessante, porque quando se entra num balneário onde por vezes estão 7, 8, 10 nacionalidades diferentes, a necessidade de saber ler o comportamento é muito maior do que se nós estivermos a falar todos com portugueses. Estamos muito mais atentos à voz, ao conteúdo, do que se estivermos a falar com pessoas que não conseguimos perceber bem. Estamos a tentar perceber muito mais a comunicação do que nos está a ser dito, do que aquilo que nos está a ser comunicado, do que aquilo que nos está a ser dito. Ok? Eu se estiver a ouvir, se vocês, não sei, mas mesmo sendo fluentes em inglês, se vocês estiverem a ver um fulano a falar em inglês, ou se estiverem só a ouvi-lo, é diferente. Nós temos muito mais informação se o estivermos a ver. Com português também temos mais informação, mas a informação já é muito mais composta. E eu traído a ideia sempre de que, por esse facto, eles já leem bem sinais e são pessoas que têm que estar atentas ao pormenor. Agora, no que diz respeito, e mesmo ainda assim os que não têm, sim, acho que é de facto uma mais-valia, porque eu acho que a grande, como é que eu direi isto? Uma das grandes competências deles é gerir pessoas, independentemente depois de gerir o talento, é saber gerir as pessoas, e por tudo aquilo que já fomos falando aqui, às vezes o talento não é tudo, há muito mais para lá do talento. Acho que eu uma vez fui fazer um trabalho onde estava o Diamantino, do Benfica, o Vítor Manuel, que tinha sido treinador do Belenenses, já não me lembro quem era o outro, era um outro treinador, e que os dois disseram no programa, eu se ainda estivesse no ativo, você vinha já trabalhar com a minha equipa, um bocadinho, disse assim, calma, há gente muito melhor do que eu a fazer isto, até porque eu não sou coach de alta performance do futebol, nem há gente muito mais capacitada do que eu para isto, sem rodeios nenhum. Portanto,
eu sei algumas coisas, sem falsas modéstias, acerca de emoções, acerca do comportamento humano, mas se me dissessem assim, se eu tivesse agora um convite do Ruben Amorim a dizer assim, ou do Sérgio Conceição, pá, quer vir trabalhar connosco para a estrutura do Porto ou do Sporting, eu não iria aceitar, porque ou teria que ter muito tempo para me preparar e tirar tudo isto que eu sei do comportamento, mas associá-lo de facto ao desporto em si, para conseguir ter ali um programa que pudesse ser de facto de impacto. Agora, acho que conseguiria era juntar-me com 3 ou 4 pessoas de outras áreas, e essas sim mais do relacionamento e do comportamento, e dizerem bora lá fazer uma equipa para levar ali alguma mais-valia. Agora, um trabalho desenvolvido por mim, eu não teria essa ambição. Mas acho que se me perguntassem onde é que isso poderia ser operado muito na parte da mente, sim. Na parte da mente, na parte do desempenho, na parte da estrutura mental, e saberia certamente desenhar isso, saberia certamente quem é que poderia ir buscar, conseguiria pôr lá algumas coisas minhas. Agora dizer assim, se seria eu a pessoa indicada para fazer isso, não. Se me disser assim, bora lá capacitar um treinador para saber ler sinais, para saber fazer isto, fazer aquilo, ok, tudo bem, eu vou. Bora lá buscar a equipa e dar competências de comunicação para saber isto, o alto e o baixo poder, a gestão da neurobiologia das emoções, não sei o que, isso eu faço, sem problema nenhum. Agora, operar e trabalhar, eu nunca gostei muito de trabalhar com pessoas do ponto de vista, aqui também não queria ser nunca clínico, e então muito longe disso, mas mesmo do ponto de vista do desenvolvimento pessoal da pessoa, não é muito a minha praia. Não é muito a minha praia. Agora, conheço muita gente boa que poderia de facto trazer uma mais-valia muito grande a esses sítios. E às vezes apetece-me dizer, olha, pá, eu conheço aí alguém que vos pode ajudar, porque acho que vocês precisam é de perceber isto de uma outra perspectiva, que é isto que vos está a prejudicar. Mas, boa. Fantástico. Bem, eu só tenho aqui mais uma pergunta, uma curiosidade, neste caso sou eu que tenho a curiosidade. As curiosidades está um bocado no jogo. Sim, mas agora tenho aqui outra que tem a ver com a paixão com o Belenenses. Como é que surge a paixão pelo Belenenses? Aí, olha, essa ligação. A paixão pelo Belenenses, eu vou te dizer o seguinte, é fácil ser-se do Benfica, é fácil ser-se do Sporting, já foi mais fácil ser do Sporting, é fácil ser-se do Porto hoje. Cresceu muito com as vitórias todas europeias do Porto. Não é fácil ter 3 filhos do Belenenses, fanáticos do Belenenses. Não, olha, vocês estão-se a rir, mas é assim, eu vinhamos no caminho, eu vinha-te a dizer que estou na área branca, vim hoje a Lisboa só para vir aqui e a ter uma reunião. Os meus filhos no domingo saíram de Lisboa, foram à área branca, buscaram o meu carro que é elétrico, foram para Vila Verde, para cima de Guimarães, ver o Lanque Vilaverdense com o Belenenses, porque iam fazer a festa, não aconteceu. Vieram para baixo, chegaram lá à 1 da manhã, não sei o quê. Hoje, pai, vá ao Restelo rapidamente, vão esgotar os bilhetes. Lá fui eu, às 10 da manhã, já tinham esgotado os bilhetes para ir ver o jogo com o Amora, no domingo, mas lá arranjaram já maneiras, lá deixei o bilhete encomendado, o outro veio da faculdade, já foi a correr, já me telefonou, já tenho as coisas controladas, vou ver. E eu tenho a impressão que desde que o Belenenses desceu para a última divisão, eles não perderam 5 jogos do Belenenses, seja fora, seja em casa, seja de inverno, seja de chuva. Incrível. Aqui há 2 anos chegaram-me de Portimão, acho que foi de Portimão, o do meio nem telemóvel trazia, porque avariou-se com a chuva, todos encharcados, e vão ver o Belenenses a todo lado, e são daqueles Belenenses 100%. Eu também estou 100% Belenenses, já fui muito Belenenses, já fui ver o Belenenses todo quanto era assim. Porque eles tiveram que neste país tiveram que ter alguma ligação também. Tem em casa, mas deixa-me dizer-te que na fase em que comecei a ser pai, eu já estava a desacelerar de ir aos jogos. Pronto, a vida depois traz as outras coisas e já não ia tanto, mas de facto é aquilo que está a dar, sei lá, Belenenses como deu com o Amora, por exemplo, o primeiro jogo em casa, e estar a ver o jogo na televisão e está-me a passar com aquilo e nunca mais acaba, e as mãos a transpirar e os aspectos fisiológicos todos a darem sinal e o coração a bater, e tu a teres noção de tudo isso a acontecer, a ter essa noção toda a acontecer, pá, e às vezes a vir passear os cães à rua, faltam um quarto de hora, tipo, quando chegar já só faltam 4 minutos ou 5, estás a ver, vou dar cabo destes 10 minutos que estão aqui no meio para não ver, mas fiz uma pré-candidatura à presidência do Belenenses há uns anos grandes atrás, assim, numa maluquice, depois de desistir da ideia, acho que era um erro tremendo.
Já tive convites para colaborar no Belenenses. Hoje não me passa pela cabeça, não tenho vida para isso, mas já tive esses convites e acho que de facto tem que estar ali muito de coração. Aquilo exige tanto e é um clube que não tem a dimensão do Sporting, do Benfica, hoje em dia até de se calhar de um Braga, sendo que o Belenenses ainda hoje, se somarmos presenças e pontos ganhos nos campeonatos nacionais da primeira divisão, ainda é o clube com mais, ainda é o quarto grandes, clube, ainda é o quarto clube com mais palmarés e com mais ranking. Okay. E por isso eu também não podia deixar de trazer aqui para vocês. Vem num saco do Belenenses e tudo. Eu tinha dito que não sabia se arranjava. É uma camisola do Belenenses, uma réplica antiga para ali. Aqui, uma réplica antiga, se vocês se procurarem, é a camisola. Já está aqui a camisola. Quem é que vai vestir isto? Só vi o S. É o meu tamanho. Olha, é a camisola. Ricardo, é a camisola que a Amália Rodrigues tem de fotografia quando fala que é do Belenenses, esta camisola. Foi privilégio. E olha, para vocês. Vai estar dentro de uma vitrine, que é para vocês nem lhe tocarem. Vai ser. Vai embelezar aqui o nosso espaço. No vosso vai embelezar o nosso espaço. Tinha dito que ia ser difícil, mas olha, não há impossíveis e confio ao Belenenses de manhã. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Foi tão nobre, porque o Rui efetivamente estava longe daqui, estava na Areia Branca e fez quilómetros. Gosto muito da Areia Branca. Fez vários quilómetros para estar aqui connosco, porque tinha assumido o compromisso. Isto é muito nobre, isto é de grande valor. Ainda nos traz uma t-shirt. Quando nós dissemos que o mais importante era a sua presença, eu acho que o mínimo que podíamos fazer, e de forma muito singela, era dizer: Rui, temos muito gosto em oferecer esta caneca para que possas recordar. Tragam-me aí, recordar de nós quando bebes o teu café ou o teu chá, e por este momento, obrigado. Está aqui. Muito obrigado. Podem tirar. Confirmo só, não vai estar isso enganado. Eu acho que não vai ser uma caneca do Benfica ou do do nosso Elevar o Desporto. Muito obrigado. Obrigado. E é sempre um prazer, é sempre um gosto. Quando tenho disponibilidade e quando vou aos sítios, há aquelas pessoas que depois chegam às vezes já não vou, já não faço. Eu convido-me das associações de estudantes, dos núcleos de criminologia, do Minho, de Aveiro, olha, quanto é que custa? Eu digo assim, sem falsas modéstias também, se eu fosse dizer quanto é que me custava vir cá acima, não, vou de borla. É que a maior parte das vezes já tenho ido de avião para o Porto dar palestras nas universidades e até as viagens pago, podendo. Acho que também é um podendo e tendo a possibilidade de ir, e todos os anos vou 2, 3 vezes. Ainda no sábado fiz uma, na segunda-feira, pronto, foi digital para a Faculdade de Medicina, de Farmácia. Mas já tenho corrido o país também nas associações de estudantes e vou fazendo, e nestes sítios onde se podem, que são para o bono e que são para o gosto das pessoas fazerem. Acho que se nós temos a possibilidade de os fazer, só temos que fazer. Digo sempre a mesma coisa, quando nós aprendemos, hoje levei daqui uma série de coisas novas que não sabia, mas isto nada nos serve se nós andarmos a estudar e a aprender também, se não partilharmos. Não faz sentido, não é? Se ficar só para nós, é que é isso. E eu não resisto em terminar com aquela pergunta que estava aqui no início, porque acho que agora é que se encaixa. Agora é que se encaixa. Depois deste tempo que partilhámos aqui, lá está, mais uma partilha, qual é o nosso perfil? E desafiar a fazer o perfil da equipa toda. Nem vi. Não tive focado sequer com as pessoas. Não determino assim perfis. Acho que há uma coisa que nós fazemos quando olhamos, volto a dizer, quando olhamos para as pessoas, é tentar perceber muito rapidamente o que é que aquelas pessoas nos trazem. Sempre um sorriso mais largo, mais à vontade de brincadeira que tu tens na forma de comunicar. Acho que leva sempre a que eventualmente as outras pessoas que estejam do lado de lá, mesmo que possam ter uma postura mais fechada, que possam tender a abrir um bocadinho mais a comunicação. Tem a ver com aquilo que se chama empatia, tem a ver com aquilo que é o princípio de uma coisa que se chama rapport, que está associado a uma coisa que nós temos que se chama neurónios espelho,
que são os neurónios que nós temos, que tentam procurar no outro pontos de informação que nos possibilitem criar relação. E isso é bom. Acho que para aquilo que fazes aqui, não sei o que é que fazes nos outros, no resto da vida. Íamos estar aqui 2 dias. Pronto, mas acho que é muito bom. O Ricardo já o conheço de outros campeonatos, tem sempre também uma postura sempre muito, muito boa, muito aberta, tranquila. Sim. Sempre também de um sorriso fácil. O que acho que facilita sempre as coisas. Exato. Quando as pessoas estão nos devidos sítios. Mais do que isso. Foi um bom tempo aqui passado, pelo menos. Foi ótimo, foi tranquilo. E não esquecendo a equipa que dá a beleza nisto tudo e muito mais, e muito mais. Exatamente. Um prazer, não esquecendo de que este podcast e outros nas redes sociais, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, em que podem ver a nós, talvez a nossa equipa ver, ouvir, estou a receber aqui informações, ver, ouvir no banho, a conduzir, no micro-ondas até, dá também no micro-ondas, a lavar a louça, em todo o lado, é só dicas, que se quiserem mais, a Bia um dia vai estar aqui também a dizer isto tudo. E foi um prazer, uma vez mais, neste calor insuportável aqui, mas que foi um tempo muito bem passado. Faz parte. Muito obrigado. Obrigado.